Para que servem os intelectuais? Desde o início do cristianismo, cristãos mais voltados à vida intelectual contribuíram com seus pensamentos para um melhor entendimento da palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Gotas de Teologia Pentecostal. E nesse vídeo vou falar um pouco sobre a importância da atividade intelectual dentro do pentecostalismo. Para que servem os intelectuais na igreja? Por que eles são importantes? Eu destaco aqui 3 fatores que demonstram que a atividade intelectual é de fundamental importância ao movimento pentecostal. Venha comigo e vamos começar pelo terceiro fator, a desconstrução de teorias nocivas. As opiniões dos intelectuais são importantes para a destruição de teorias nocivas que ameaçam a fé dos cristãos. Biblicamente chamadas heresias, as teorias nocivas provocaram um desgaste imenso na igreja do primeiro século. Um exemplo disso foi a ameaça judaizante aos primeiros cristãos gentios. Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo, por ser guiado pelo Espírito Santo e por sua habilidade intelectual, desconstruiu todo o argumento dos cristãos judaizantes e livrou o rebanho de Cristo do esfacelamento. Mais tarde, ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A tarefa intelectual consiste não somente em destruir as fortalezas que são os argumentos contrários à fé, mas também levar as mentes à obediência ao Senhor. No início da década de 2000, um grupo de teólogos apresentou o resultado de seus estudos que concluíam que o movimento G12 era uma heresia que ameaçava destruir as igrejas evangélicas no Brasil. Graças a Deus que orientou os seus servos e tudo aquilo foi desmantelado sem provocar grandes estragos à seara do Mestre. Segundo fator, a defesa das doutrinas pentecostais. Os pentecostais que priorizam a intelectualidade são importantes para a defesa da fé quando é atacada pelos seus inimigos. Essa atividade é chamada de apologética e é uma atividade que consiste na identificação das falsas doutrinas, análise à luz da palavra de Deus, confrontação com a ortodoxia e conscientização dos fiéis quanto aos seus riscos inerentes. Por muitos anos, o movimento pentecostal brasileiro foi duramente criticado por causa do falar em línguas. Porém, muitas pessoas que, por seu agir intelectual, defenderam valorosamente a glossolalia na arena pública. Hoje temos uma teologia própria, que é a teologia pentecostal, que está conquistando espaços cada vez mais relevantes no cenário religioso brasileiro, bem como contribuindo significativamente com estudos sobre o Espírito Santo. Estudiosos e pesquisadores pentecostais como César Moisés, Silas Daniel, Altair Germano, Gutierrez Fernandes, Ciro Zibordi e muitos outros que têm levado a teologia pentecostal a um alto nível nos últimos anos. Primeiro fator, a agregação de valores à atividade missionária e pastoral.
O valor dos cristãos mais voltados ao estudo cuidadoso e profundo da palavra atribuiu um alto valor à igreja gentílica de Antioquia e ao mundo todo. Em Atos capítulo 13, versículos 1 ao 3, temos uma clara evidência da necessidade intelectual na igreja. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Note bem, os profetas e doutores de Antioquia oravam e jejuavam, serviam a Deus, eram sensíveis à voz do Espírito Santo, separaram Paulo e Barnabé para a obra. Com certeza, Simeão, Lúcio e Manaém ficaram cuidando das atividades pastorais em Antioquia e também dos cuidados com os missionários que estavam no campo. Os pastores e missionários têm sofrido imensas dificuldades e problemas nas atividades do dia a dia da igreja brasileira, desde o início do movimento pentecostal em Belém do Pará. No entanto, a complexidade dos problemas contribuíram para agregar mais valor ao movimento. Um fato marcante foi a Revolução de 1930, que foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, que depôs o presidente da República, Washington Luiz, e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs também fim à República Velha. Nesse cenário belicoso, os pentecostais tiveram que tomar decisões inteligentes para que a obra de Deus não fosse interrompida. Naquele contexto, foi importante o desempenho de Levi Petrus para que o movimento pentecostal continuasse sua expansão nos estados do sudeste do Brasil. Mais tarde, Gunnar Wingren disse: "O Senhor nos guardou durante a Revolução e podemos continuar a trabalhar com a mesma liberdade como antes." A Revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder e iniciou-se aquilo que historicamente se chama a Nova República, um ambiente muito mais amplo e propício para a expansão do movimento pentecostal. Com o desenvolvimento social e o crescimento econômico, surgiram também as primeiras escolas teológicas pentecostais a partir da década de 1950. Deus sempre usa pessoas que se dedicam ao trabalho intelectual para compreender o ambiente e auxiliar nas tomadas de decisões das lideranças eclesiásticas em suas atividades missionárias e pastorais. O movimento pentecostal cresceu, todavia a batalha ainda não está totalmente ganha, pois ainda persiste no movimento muito daquilo que se chama anti-intelectualismo. O anti-intelectualismo, segundo Rick Nunes, autor do livro Pentecostal de Coração e Mente, se define como uma predisposição contra o uso diligente e ponderado do intelecto. De acordo com seu ensino, muitas pessoas se opõem veementemente contra aquelas que se dedicam aos estudos e outras atividades intelectuais referentes às razões da fé. Devo ressaltar que o meu objetivo com este vídeo não é acirrar esse debate, mas destacar os frutos do avanço intelectual dentro do pentecostalismo. Sabe-se que há um conflito entre intelecto versus emoção, racionalidade versus sentimentos, mente versus coração. Porém, devemos escolher
o equilíbrio entre esses opostos com o propósito de evitar o preconceito que é prejudicial e amar a Deus com todo o nosso entendimento. Pedro era homem de pouca cultura, dedicado à pesca, porém Paulo era doutor e a maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Até mesmo Pedro teve dificuldades para entender seus escritos. Ele disse isso em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ninguém deve abandonar um determinado assunto por causa de sua complexidade. Se não conseguimos entender um determinado texto nas Escrituras, não temos o direito de abandoná-lo. Se temos dificuldades para entender, o melhor caminho é a oração e confiança na ajuda do Espírito Santo. Por mais dificuldades que se tenha para entender certos assuntos, jamais se prive da bênção que Deus nos concede por meio do conhecimento. É melhor seguir o conselho de Pedro: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. E então, será que você pode contribuir para o reino de Deus com o fruto do seu trabalho intelectual? Eu creio que sim, especialmente se você aplica um mandamento de Cristo em Lucas capítulo 10, versículo 27, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Bem, eu vou ficando por aqui e aguardo você no nosso próximo episódio do canal Gotas de Teologia Pentecostal. Fique na paz do Senhor Jesus.